Módulo 33, Japão, aspectos naturais e humanos. O Japão é um arquipélago, abrange cerca de 3.000 ilhas de diferentes tamanhos. De todas essas ilhas, 4 se destacam pela dimensão e pelo número de habitantes, correspondendo a 97% do território japonês. Quais são essas ilhas? Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. O arquipélago japonês localiza-se totalmente no hemisfério norte e oriental. Está separado do continente asiático pelo Estreito da Coreia e pelos mares do Japão e da China meridional. Bom, em relação aos aspectos físicos do Japão, a geologia do Japão, ela nos mostra que o território japonês é de origem recente, data do período terciário, portanto, é um país de terrenos montanhosos com cumes pontiagudos. Isso resulta numa escassez de minerais metálicos e combustíveis fósseis, bem como em pouco espaço para a agropecuária. O arquipélago japonês, ele constitui uma das grandes regiões vulcânicas do globo terrestre, fazendo parte aí do conhecido Círculo de Fogo, tá? Sujeito a terremotos e maremotos. Possui 190 vulcões aí aproximadamente, com 67 latentes ou em atividade. Vocês tanto podem dizer latente como em atividade. O mais famoso é o Fuji, com 3.776 metros de altitude, que ainda pode entrar em erupção, tá? No momento, ele é um vulcão dormente. Quanto às formas de relevo, quando a gente fala de relevos, a gente fala das irregularidades da superfície terrestre. Então, no caso aqui das irregularidades do Japão, tá? Então, a forma de relevo predominante serão as montanhas. Aproximadamente 80% do arquipélago japonês é constituído por relevo montanhoso, recente e vulcânico, com frequentes instabilidades sísmicas. As planícies se fazem presente aí no Japão com apenas 15%, tá? Aparecendo aí ao longo do litoral. As planícies que se encontram aí ao longo do litoral serão ocupadas pelas indústrias e pela intensa urbanização. E é nessa faixa litorânea aí que vão se encontrar as megalópolis japonesas de Tóquio, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto e Yokohama, tá? E toda a sociedade industrial que se desenvolveu aí nessa região de planície. Em relação ao clima e à vegetação do arquipélago japonês, a posição insular do Japão faz com que as correntes marítimas frias e quentes, tá? Influenciem no clima do arquipélago japonês. Uma corrente marítima, a Kuroshio, ela é quente e ela procede do sul do Japão, mais precisamente das Filipinas. A outra, que é a Oyashivo, ela é fria e procede do norte do país, mais precisamente da península de Kamchatka, na Sibéria, tá? O Japão, ele é considerado, por conta aí
dessas correntes aí, essas correntes marítimas aí favorecem a atividade pesqueira no Japão. Por isso que eles têm grande produção pesqueira. Em relação às massas de ar fria que vem do norte, as massas de ar fria que vem do norte, elas vão provocar invernos rigorosos no Japão, com precipitações de neve. As massas de ar quente que procedem do sul vai provocar chuvas abundantes e verões quentes. Em razão dessas influências aí, dessas influências marítimas, tanto fria quanto quentes, o Japão vai ser um país de climas variados, temperado, rigoroso ao norte, subtropical ao sul, temperado oceânico na maior parte do país. A vegetação, ela vai acontecer de acordo com o clima, tá? De acordo com os climas citados acima, que são temperado, rigoroso ao norte, subtropical e temperado oceânico, os tipos de vegetações que vão predominar, tá? São típicas de glaciares, que no caso aí vai ser a tundra, tá? As florestas de coníferas e as florestas caducifólias, típicas de clima temperado. Portanto, 50% aí do território japonês, ele apresenta cobertura florestal. Além de que ele também tem pradarias e tem pântanos. Em relação à hidrografia, a hidrografia japonesa, ela nos mostra rios curtos e acidentados, com numerosas cascatas. São típicos rios de montanhas, aproveitados principalmente para a produção de energia elétrica e para a irrigação dos arrozais. Os principais rios: Ishikari, Shinano e Tone. Além desses rios principais aí, existem vários lagos de formação vulcânica que se encontram junto aos grandes cones. Em relação aos aspectos humanos do Japão, é um dos 10 países mais populosos do mundo, possui uma densidade demográfica bastante elevada. A população japonesa, como eu disse anteriormente, se concentra principalmente nas áreas de planície, que são as áreas litorâneas, tá? A população é predominantemente adulta, então a pirâmide etária do Japão, tá? Ela já possui base estreita, corpo ora abrindo, ora fechando, né? E ápice estreito, tá? População predominantemente adulta. O processo de envelhecimento da população japonesa traz preocupação, principalmente por conta da mão de obra. Daí a necessidade de imigrantes dentro do território japonês para estar vendendo aí a sua mão de obra, tá? Isso tem levado muitos brasileiros para o Japão. Isso tem trazido a xenofobia dentro do Japão. Ela está muito, um tanto quanto exacerbada. O que é a xenofobia? Aversão a estrangeiros, tá? A expectativa de vida do povo japonês é de 83,8 anos para os homens e 87 para as mulheres, certo? Bom, em relação à urbanização, é uma população predominantemente urbana, tá? As religiões que predominam nesse país aí são o budismo e o shintoísmo. O shintoísmo, ele não é propriamente uma religião, no sentido exato da palavra, tá? Mas é um culto que reverencia aí a ancestralidade. Já o budismo, né, é uma filosofia que foi feita aí por Siddhartha Gautama,
que era um jovem milionário que abandonou tudo, né? Desistiu de todas as suas posses e saiu aí pelo mundo, né? Incutindo na cabeça das pessoas aí a meditação, principalmente a yoga, tá? Em relação às escolas, 100% da população japonesa é alfabetizada. O Japão possui mais de 1.000 escolas de nível superior, tá? A escola, ela é gratuita, tá? Até os 15 anos de idade. Depois, né, as pessoas pagam, mas assim, até os 15 é tudo gratuito e de qualidade, certo? Isso um pouquinho aí, uma apresentação aí do Japão, ok? Até a próxima aula.